Aqui tenho alguns panetones que preparei para este tutorial. Para um jantar de Natal ou Ano Novo, os de 1 kg ou 750 gramas são perfeitos para decorar a mesa. Para a venda, é sempre melhor optar por quantidades menores, como as de meio quilo ou 60 gramas, pois como veremos hoje, o panetone requer um cuidado especial e ingredientes de primeira qualidade, portanto seu preço nunca pode ser barato. Vamos cortar este. O aroma é indescritível. É obtido com cítricos, baunilha, mel e licor. Quanto à textura da massa, está bastante boa para ter sido feita com fermento seco instantâneo. Lembre-se de que o panetone é feito com massa madre. Uma boa massa madre leva no mínimo 14 dias para ser preparada. A massa madre confere essa textura especial que é macia e úmida, que apesar da gordura que possui, desmancha em fios como se fosse algodão. Por isso, tradicionalmente o panetone é cortado com as mãos em gomos. Outro ponto importante é o tipo de farinha a ser utilizada. O ideal é usar farinha de força em combinação com farinha dupla zero, que é a mesma utilizada para fazer massas de pizza e pasta. Além disso, o panetone não pode ser apressado. A massa precisa amadurecer para adquirir a textura e o sabor corretos. Um bom panetone não tem um dulçor excessivo, mas sim sabores intensos e sutis ao mesmo tempo. E até deve ter um toque amargo, que é o detalhe que torna o panetone único. E este tutorial tem a verdadeira intenção de introduzir todos vocês no mundo do panetone. Para esta receita que veremos hoje, precisaremos de 3 dias. Embora pareça muito tempo, vocês verão que não é. Aqui vou mostrar como se organizar de forma que todo o processo flua sem se tornar um trabalho pesado. Olá, sou Carlos Salgado e hoje vamos preparar este clássico italiano famoso no mundo inteiro, o panetone. São 20 horas e vamos proceder com a preparação do pré-fermento. Normalmente, o panetone não leva fermento, apenas massa madre. Mas para esta receita caseira é mais simples, usaremos fermento seco, o que é mais facilmente encontrado no mercado. Além disso, vamos preparar o aroma do panetone e deixar alguns ingredientes prontos para o dia seguinte. Para o pré-fermento, vamos precisar de 6 gramas de fermento seco, 50 gramas de água morna e 80 gramas de farinha de força. Dissolvemos bem o fermento na água, adicionamos a farinha e misturamos com a ajuda de uma colher. Depois de bem misturado, amasse até formar uma pequena bola. Colocamos em uma tigela e cobrimos com filme plástico. Deixamos levedar entre 12 e 18 horas. A temperatura deve estar entre 22 e 24 graus. Eu coloco dentro do forno, já que a temperatura lá tende a se concentrar um pouco mais. Se a casa estiver um pouco fria, basta ligar o forno por 1 ou 2 minutos para que pegue um pouco de calor. Agora vamos preparar o aroma do panetone. Para isso, vamos precisar de a raspadura de uma laranja, a raspadura de um limão, 20 gramas de mel de acácia. Este mel é ideal pois não tem um sabor forte e por isso é conhecido como mel para crianças. Se não encontrar, use o mel disponível no mercado. As sementes de uma baixa de baunilha ou, se preferir, uma colher de extrato de baunilha e uma colher de sopa de rum. Deixe todo esse aroma em um pequeno recipiente com tampa ou coberto com filme plástico.
Vamos deixar 100 gramas de uvas passas sultanas de molho em água. Corte em cubos 40 gramas de laranja cristalizada e 40 gramas de limão cristalizado. Se não tiver essas cascas cristalizadas, adicione mais 50 gramas de uvas passas sultanas, mas essas cascas dão aquele toque especial ao panetone. Por fim, deixaremos 4 ovos e aproximadamente 200 gramas de manteiga fora da geladeira para que fiquem à temperatura ambiente no dia seguinte. São 11 da manhã. Aqui está o nosso pré-fermento. Pesamos 100 gramas e colocamos na tigela da batedeira. E começamos a preparar o primeiro impasto. Para isso vamos precisar de os 100 gramas de pré-fermento que já colocamos na tigela da batedeira, 180 gramas de água morna, 160 gramas de farinha de força, 100 gramas de farinha tipo dupla zero, 100 gramas de açúcar, 2 gemas, 100 gramas de manteiga em temperatura ambiente. Combine as farinhas. Adicione a água na tigela com o pré-fermento e adicione 1/3 das farinhas. Com a ajuda do gancho da batedeira, comece a amassar em velocidade baixa. Utilizando uma espátula, certifique-se de que a farinha esteja se integrando à massa. Adicione um segundo terço da farinha. E agora adicione o restante. Aumente um pouco a velocidade. Agora que temos uma massa homogênea, adicione o açúcar em 2 partes. Assim que o açúcar estiver integrado à massa, adicione uma gema. Continue amassando. Agora adicione a segunda gema. Aumente a velocidade.
Comece a adicionar a manteiga em pequenas partes. Espere que uma parte da manteiga se integre antes de adicionar a próxima. Agora que toda a manteiga está na massa, amassa em velocidade média até que a massa se descole das bordas da tigela. Isso levará cerca de 5 a 7 minutos. Uma vez que a massa esteja lisa, coloque-a em um recipiente e cubra com filme plástico. Deixe-a levedar por 4 a 8 horas ou até que triplique de tamanho. E o deixo levedando novamente dentro do forno. Geralmente em cerca de 4 horas está pronta para o segundo impasto. Enquanto espera, vamos escorrer as uvas passas e temos os seguintes ingredientes preparados para o segundo impasto: 50 gramas de farinha de força, 30 gramas de farinha tipo dupla zero, 2 gemas, 50 gramas de açúcar, 1 colher de chá de sal, 25 gramas de manteiga em temperatura ambiente, as passas e as cascas de frutas cristalizadas e o aroma. Agora que a massa triplicou de volume, vamos fazer o segundo impasto. Combine as farinhas.
Coloca a massa na tigela da batedeira. Adicione o aroma e metade da farinha. Amasse em velocidade baixa. Assim que a farinha estiver integrada, adicione o restante. Agora adicione o açúcar e o sal. Amasse em velocidade baixa. Adicione uma gema. E depois a segunda gema. Amasse em velocidade média. Comece a adicionar a manteiga. Amasse em velocidade média até que a massa se descole das bordas e tenha uma aparência lisa e brilhante. Quando atingir essa textura, adicione as passas e as frutas cristalizadas. Integre tudo muito bem. Coloque a massa em um recipiente e cubra com filme plástico. Deixe a massa levedar na geladeira por 12 a 18 horas. Isso permitirá que a massa amadureça e adquira um sabor e aroma únicos. Reserve um pouco de manteiga em temperatura ambiente para o dia seguinte. São 11 da manhã do terceiro dia. Temos pronto o nosso molde de panetone de 1 kg. Podemos dividir a massa e fazer 2 de meio quilo.
Unta a superfície de trabalho com um pouco de manteiga. A massa terá fermentado lentamente e amadurecido no frio. Além disso, será fácil de manusear. Unte suas mãos com um pouco de manteiga e forme uma bola perfeita. Quando conseguir, aperta a base para que a massa adira bem ao fundo do molde. Uma vez que a massa esteja no molde, cubra com filme plástico e deixe levedar pela última vez por cerca de 8 horas. São as 18 horas. Verificamos o panetone. Ainda não fermentou o suficiente, mas vamos retirar o filme plástico para que se forme uma camada seca na superfície. Este panetone estará pronto para assar quando estiver a 1,5 cm da borda. Se deixar a massa crescer mais, corre o risco de transbordar um pouco durante os primeiros minutos do forno. Pré-aqueça o forno a 180 graus. Vamos preparar o glacê que dará aquele toque crocante ao panetone. Para isso, mistura à mão 23 gramas de claras em temperatura ambiente com 46 gramas de açúcar de confeiteiro. Depois adicione 20 gramas de amido de milho e por último 23 gramas de farinha de amêndoas. Coloque o glacê em um saco de confeitar. Não é necessário o bico. Simplesmente corta um pouco a ponta. Agora podemos assar o panetone. Vamos fazer uma espiral com o glacê no topo do panetone. Espera sentar e polvilhe com açúcar cristalizado. Agora leve o panetone ao forno. Coloque-o na parte inferior do forno sem ventilador. Asse por 50 minutos a 1 hora. Prepare uma panela grande e tenha à mão agulhas de trigo ou espetos. Nosso panetone estará pronto. A ideia é atravessar essas agulhas ou espetos para que as fibras do panetone não se assentem e a cúpula se mantenha intacta. Retire o panetone do forno e atravesse as agulhas em cruz. Vire-o e deixe-o esfriar até o dia seguinte. O panetone deve descansar pelo menos um dia antes de abrir. Assim, os sabores e texturas estarão perfeitos para a degustação. Dos 3 dias necessários para a sua produção, o segundo dia é o que exigirá mais trabalho. De qualquer forma, você pode usar seus próprios horários. Estes são os que eu considero mais eficazes como modelo de produção. Se desejar fazer a versão com chocolate desta receita, simplesmente adicione 150 gramas de chocolate amargo picado em pedaços. Eu prefiro picá-lo a usar gotas de chocolate, pois dá um toque mais rústico.
Para a cobertura, utilizaremos 60 gramas de chocolate amargo derretido, ao qual adicionaremos 10 gramas de manteiga em ponto de pomada. Emulsionamos bem e, uma vez cremoso, cobrimos a cúpula do panetone. Em seguida, cobrimos com flocos ou granulado de chocolate. Deixamos cristalizar por 1 hora. Se quiserem fazer versões de 750 gramas ou meio quilo, o tempo de forno será menor. Para 750 gramas, deixaremos por 40 minutos. E para os de meio quilo, de 25 a 30 minutos. Lembrem-se de que, se colocarem vários panetones para assar, o tempo será um pouco maior. Se forem assar vários panetones de 1 kg, recomendo aumentar a temperatura do forno para 190 graus. E para os menores, cerca de 15 minutos no forno serão suficientes. Espero que se animem a preparar esta receita em casa. Lembre-se de que esta é uma versão caseira do clássico panetone, embora que o resultado tenha uma qualidade muito boa. E chegamos ao fim de uma aula mais de confeitaria. Obrigado por se juntar a mim e até a próxima!